Olá pessoal, vamos começando aqui a nossa primeira aula sobre CFD de verdade, né? Que significa o quê? Métodos numéricos de resolver equações diferenciais parciais, tá? O que não foi isso não é bem considerado CFD, ok? Pode ser um método numérico em aerodinâmica e tal, mas não é bem CFD. CFD vocês já sabem, né? Não significa Color Fluid Dynamics, significa Computational Fluid Dynamics, ok? Então na aula de hoje a gente vai cobrir formulações relevantes, tá? O que eu chamo de formulações? Uma abordagem numérica para resolver um EDP, então a gente vai cobrir as principais delas que são relevantes aí para a mecânica dos fluidos e aerodinâmica. E nós vamos trabalhar também sobre tipos de malha computacional, tá? Essa é a parte 1 da nossa introdução ao CFD, tá? Mas dependendo do tempo aí, a gente já nessa aula, a gente começa a ver a parte 2 da introdução. Então vamos lá, métodos numéricos, serve para discretizar um EDP no espaço e no tempo, tá? Porque você tem derivadas espaciais, você tem derivadas temporais na sua EDP, tá? Então você precisa discretizar os dois. Discretizar significa transformar em discreto, né? O que é uma derivada contínua, você vai fazer uma aproximação discreta delas, tá? Então as principais formulações são essas daqui, tá? Dos mais clássicos para os mais modernos, dos mais simples, talvez, para os mais sofisticados. Então, a primeira que a gente tem é chamada método das diferenças finitas, tá? Onde a sua malha, vamos dizer assim, a unidade da sua malha computacional são pontos e você representa a solução por ponto, tá? Então, por exemplo, estou fazendo uma simulação de uma propagação de uma onda unidimensional. Então, o seu domínio vai ser um segmento de reta e você vai discretizar ele numa série de pontos, né? Em cada um desses pontos você vai ter uma representação da sua solução, um valor da sua solução numérica, né? E aí você vai aproximar, né? Por exemplo, uma derivada em x, você vai aproximar como sendo a solução, né, num determinado ponto, menos a posição no ponto vizinho, dividido pelo ΔX, a distância entre eles, tá? Por isso que chama diferenças finitas, que é o ΔU dividido pelo ΔX. A gente já vai ver que a desvantagem do método de diferenças finitas é que a geração de malha é difícil para ele, tá? Especialmente no 3D. É mais difícil de automatizar e requer muito input manual do usuário, do engenheiro. Bom, o segundo método chama volumes finitos, tá? E a diferença é que ao invés de trabalhar com EDP na forma diferencial, ele vai trabalhar com ela na forma integral. Okay? Ou na forma de conservação, também chamada. Então, por exemplo, a equação da continuidade, né? Na forma diferencial, ela vai ser dρ dt mais gradiente, né, do produto ρu igual a zero. Certo? Essa é a forma diferencial, você vai resolver diferenças finitas baseado nela. No volumes finitos, você vai trabalhar com aquela forma. A integral da derivada da densidade no tempo, né, nesse voluminho, é igual a integral nas fronteiras, né, do fluxo de massa, tá? E volume finito é baseado nisso, então. Então, o seu elemento de malha agora é um voluminho, não é mais um ponto, tá? E, normalmente, volumes finitos, a gente representa a variável da solução que você guarda dentro do seu volume finito, na verdade, é apenas a média da solução naquele elemento. Então, por exemplo, seria, ao invés de você trabalhar com os pontos, você trabalha com a solução representada no volume, e no caso seria com a média, por exemplo, a média da densidade naquele volume, tá? É o que você vai obter na sua solução, tá? A média da densidade, ou a média da velocidade, enfim. Eu esqueci de dizer, o volumes finitos, ele é o padrão hoje para aerodinâmica, tá? Tem grupos que trabalham com diferenças finitas? Tem, são apegados aí ao CFD clássico, ainda tem. Mas a maioria da galera fazendo aerodinâmica e mecânica dos fluidos trabalha com volumes finitos, tá? Inclusive, a maioria dos softwares comerciais da indústria são baseados em volumes finitos. Já o elementos finitos, ele é bem pouco usado, tá? Ele já é mais usado para estruturas, né? Tenho certeza que vocês devem ter visto em alguma matéria a aplicação de elementos finitos para estruturas. Mas para a aerodinâmica ele é pouco usado. Porém, ele ainda é um pouco mais usado para escoamentos incompressíveis, tá? Porque o elementos finitos, a forma dele matemática tem algumas vantagens para tratamento de escoamento incompressível, mas não é nada que vantagem maravilhosa, né? Dá para trabalhar também com volumes finitos, diferenças finitas, escoamentos incompressíveis. A unidade de representação da solução dele, na verdade, são polinômios dentro de elementos de malha. Tá? Então, um elemento seria semelhante a um voluminho, tá?
Só que agora você não guarda mais só a média. Normalmente você guarda uma representação linear da sua variação. Tá? Você também encontra com representação quadrática, eles são mais raros, né? Praticamente você já não encontra mais uma representação cúbica em diante dentro do contexto de elementos finitos tradicionais. Tá? Mas essa e ao invés dele se basear no EDP diferencial ou no EDP em forma de lei de conservação, ele se baseia numa declaração variacional para resolver aquela EDP. Tá? A gente vai chegar lá e eu vou explicar. Então, depois desse slide, pessoal, vou me aprofundar em cada um desses métodos. Tá? Bom, finalmente chegamos no método espectral. Ele é de alta precisão, maior do que todos os outros, porém ele é restrito a geometrias simples. Então, vou dar um exemplo. Imagine que você está simulando turbulência homogênea dentro de uma caixa triplamente periódica. Tá? Você pode usar uma série de Fourier para representar a sua solução em cada uma das dimensões. Tá? Então onde que tem a malha? Não tem malha, é só o seu domínio é um bloco só e você está representando a solução com uma série de funções. Tá? Ao invés de série de Fourier, se a solução não for periódica, você pode usar outras séries, por exemplo, séries polinomiais com polinômios especiais, polinômio de Chebyshev, Legendre, enfim. Então, por exemplo, um channel flow, né, que é um escoamento de um canal com paredes paralelas. Né? Você pode usar Fourier na direção do escoamento, onde provavelmente você vai aplicar a condição de contorno periódica, né, sendo o escoamento mantido por um gradiente de pressão. E na direção normal à parede, né, de parede a parede, você pode usar uma série polinomial, porque essa direção ela não é periódica. Okay? De novo, aqui dentro você não tem malha, tá? Mas você tem só o domínio e você obviamente está restrito a geometrias do tipo caixa de sapato. Okay? Então, finalmente temos os métodos de elementos espectrais, que é o que tem de mais moderno aí no CFD hoje. Tá? Eu acredito que esses métodos são uma promessa para o futuro do CFD. Eu fiz um mestrado e doutorado nesses métodos. Tá? Então, o que eles são? Né? Você pode pensar neles como uma extensão do elementos finitos. Tá? Por quê? Porque ao invés de usar polinômios de baixa ordem, né, linear, quadrático, você usa a ordem arbitrária. Então esses métodos eles são montados matematicamente de uma forma que te permite aumentar a ordem polinomial arbitrariamente de uma forma eficiente. Tá? Então esse é o grande diferencial deles. Então quando você consegue usar séries polinomiais, né, de ordem alta, você começa a pegar as vantagens do método espectral, a eficiência dele, que é justamente isso, né? Colocar uma série polinomial ou uma série de funções. E como ele é derivado do elementos finitos, ele não tem essa restrição geométrica, né? Que diferenças finitas têm ou que o método espectral tem. Tá? Você trabalha com elementos de malha, então é como se fosse um volumes finitos nesse aspecto. Ele tem completa flexibilidade geométrica e ele também está relacionado com os volumes finitos com relação a quando você aplica ele para escoamentos compressíveis. Existem algumas técnicas que foram desenvolvidas dentro do contexto de volumes finitos que eles aproveitam também. Tá? Então, assim, você pode pensar em métodos de elementos espectrais como uma extensão, né, do CFD, nos métodos CFD, ou um amadurecimento, né, de vários desses métodos, e ele combina aspectos bons de variados métodos aí. Tá? Como ele é mais sofisticado, ele não é difundido totalmente na indústria hoje, tá? Mas ele tem tido cada vez mais penetração para análise de engenharia e eu acredito que nas próximas décadas aí ele vai dominar, ok? Quem quiser fazer iniciação, mestrado, TG, doutorado, pós-doutorado, pode me mandar um e-mail aí, pessoal. Então vamos lá, começando a aprofundar um pouco aqui na questão das diferenças finitas. Bom, vamos pensar na chamada equação do calor, tá? De uma forma bem simples, também chamada equação da difusão, que é esse carinha aqui, ó, du dt igual a derivada segunda de U em x. Você pode pensar em U como sendo a temperatura, né? Ou se você quiser pensar em termos de equação de difusão, que é outro nome dessa EDP, você pode pensar que U é a concentração de uma espécie, tá? Concentração de massa, ou de poluente, de uma espécie química, qualquer coisa assim. E essa é a forma mais simples dela, né? Você pode colocar coeficientes aqui, né, como se fosse uma viscosidade, um coeficiente de fusão, mas eu deixei unitário para simplificar.
eu estou assumindo que o meu domínio computacional é em 1D, né? Ele vai de x igual a 0 até x igual a 1. Nessas duas bordas do domínio, eu estou assumindo condição de contorno homogênea, do tipo de Dirichlet, né? Então, estou dizendo que a temperatura lá, por exemplo, é 0, constante, né? Para simplificar. E eu parto de uma condição inicial. Tá? Então, eu digo que no tempo 0, a minha solução de x é igual a uma função dada. Tá? Então, esse é o problema, isso aqui é o problema que a gente vai querer resolver numericamente, tá? Usando diferenças finitas. Então, vou explicar para vocês qual que é a ideia de como aplicar diferenças finitas nesse problema simples. Tá? Bom, inicialmente é o seguinte, a gente tem o nosso domínio x, que vai de 0 a 1, e a gente vai dividir ele numa série de pontos. Tá? Pode ser uma malha aqui espaçada ou não, você que escolhe. Mas aí a gente pode chamar de x0 até xj, as coordenadas desses pontos. Né? Vamos dizer que o x0 é o 0 e o xj é o 1. Tá? Então temos aí j mais 1 pontos, incluindo as bordas. E agora, como essa é uma solução não estacionária, né? Vamos dizer que a temperatura é 0 nas bordas e eu parto uma condição inicial que começa de 0, atinge um máximo no meio do domínio e depois volta para 0. O que vai acontecer ao longo do tempo? Esse pico de temperatura ele vai baixar, né? E a solução no tempo distante vai ser a solução com temperatura constante igual a 0. Né? Então, ou seja, a solução como um todo ela vai ser não estacionária. Então a gente precisa fazer uma discretização no tempo também. Tá? Então eu tenho que dizer, não, o meu domínio de integração temporal vai ser do tempo 0, quando tem a condição inicial, até um tempo qualquer que eu escolho. 1 ou 10, ou sei lá o que você quiser, chame ele de Tn. Tá? Então você discretiza o seu eixo do tempo em T0 até Tn, que pode ser x passado ou não, você que vai escolher isso aí. Né? De repente você quer uma resolução temporal maior para o início da simulação, que está mudando mais, e depois que ela vai mudando lentamente, você quer dar um passo no tempo maior, né? Enfim, a seu critério. Né? Então você tem n mais 1 passos no tempo aqui. Tá? Bom, para simplificar, né, vamos deixar x passado o nosso eixo do espaço e o nosso eixo do tempo. Então vamos chamar de h a nossa distância entre pontos do espaço, né, entre cada um dos j's, e de ΔT a distância entre esses pontos no tempo. Tá? Então a minha solução U na posição xj do espaço e no instante tn do tempo, vamos denotar ela assim. U subscrito j sobrescrito n. Tá? Então muito bem, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que, dadas essas definições, a gente tem que pegar nossa ADP e aproximar essas derivadas com diferenças finitas. Tá? Então vamos lá. Uma forma de aproximar ela é essa daqui. Talvez seja a forma mais simples que tem de fazer. Tá? Então imagina que você está lá na sua condição inicial, né, e você pega um ponto J no instante n. Tá? Vamos imaginar que esse n é um instante inicial, tá? Mas pode ser um instante arbitrário qualquer também. E eu quero calcular o valor do du dt. Quero aproximar a derivada du dt para esse ponto. Tá? Eu vou aproximar ela enviesada para cima, tá? Ou para frente no tempo. Então eu vou considerar a solução que vai ter no instante n mais 1, para o mesmo j, e eu vou aproximar o meu du dt desse jeito aqui, ó. U de j no tempo n mais 1, menos U de j no tempo n, dividido pelo ΔT, que é o espaço no eixo do tempo. Certo? Ah, professor, mas é acochambrado isso, porque essa derivada não está centrada em torno do ponto onde você está tentando calcular. Ela é acochambrada, sim. O CFD é a arte de acochambrar com cuidado. Tá? Então eu estou só dando ideias para vocês aqui, tá? Conceitos. Existe toda uma teoria matemática para analisar a precisão, a estabilidade numérica desses esquemas. Tá? Existe uma infinidade de esquemas que você pode utilizar para aproximar esse EDP. Tá? Então esse aqui a gente está usando a chamada diferença frontal, né? Com relação para o termo do tempo. E a gente vai utilizar agora uma diferença centrada para representar o termo de derivada segunda no espaço. Tá? Tem até uma sigla, né? Forward in Time Centered Scheme. Esquema centrado para frente no tempo, alguma coisa assim. Muito bem, como é que a gente consegue então aproximar essa derivada segunda em torno do nosso ponto no Jn? Essa é uma aproximação que é feita da seguinte forma. Ó. A derivada segunda nada mais é do que a derivada da derivada, certo? Então eu vou fazer o seguinte, imagina que eu quero calcular a derivada da derivada em torno desse ponto. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou estimar qual que é o valor da derivada nesse ponto aqui que não está aparecendo, que seria o ponto j mais meio,
tá? E eu vou aproximar ela com base nos pontos j mais 1 e no ponto n. E eu também vou estimar a derivada no ponto j menos meio, que seria por aqui, que não está aparecendo, com base nos pontos j e j menos 1. Tá? Então eu vou ter uma aproximação para a minha derivada aqui e uma aproximação para a minha derivada aqui. Tá? E aí, para eu calcular a derivada das derivadas, né, em torno desse ponto, que é o que eu quero, eu vou utilizar essas duas. Entenderam? Então, se você calcular o du dx no ponto j mais meio vai ser u de j mais 1 menos u de j dividido por ΔX, que na verdade a gente chama de h. Né? Essa vai ser a derivada aqui. A outra vai ser u de j menos u de j menos 1 dividido por h. Tá? Se você pegar a primeira expressão que eu falei, subtrair da segunda, né, e dividir pela distância entre elas, que também é h, tá? A distância entre os pontos médios aqui, você vai aparecer um h ao quadrado, né? E se você escrever, vai dar isso daqui. Tá ok? Então percebe que a derivada em x é toda calculada com relação ao instante n no tempo, né? E envolve 3 pontos. Tá? Perceba também que essa é uma derivada centrada, tá? Porque essa expressão ela está ali simétrica em relação ao ponto j. Muito bem, então o que a gente, tendo aproximado a nossa EDP, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver ela para a solução no instante seguinte, ó, que já apareceu aqui, é o de j no n mais 1. Quando a gente faz isso, a gente chega numa expressão, tá, que é só função de coisas no instante temporal n que a gente conhece, ok? E de pontos, né, vizinhos daquele que eu estou calculando na malha. E apareceu essa constante r, né, que é ΔT dividido por h ao quadrado. Vai ser um fator que, uma vez definida a malha no espaço e no tempo, é um fator constante. Tá? Então, como que a gente usa isso daqui? Na condição inicial, a gente vai ter o valor de todos os j's, né, incluindo o índice 0, que é sempre 0, e o índice j, que é sempre 0 também. Tá? Então, para todos os pontos j internos, pensa no passo seguinte no tempo, né, a solução no instante seguinte. Você vai simplesmente aplicar essa fórmula para todos os pontos internos da malha. Tá? E aí você vai ter a solução no instante 1. Né? Você vai fazendo esse processo, e aí você pode inclusive forçar, né, confirmar que a solução no instante U0, perdão, no ponto U0 e no ponto UJ grande, eles são zeros também, né? Você vai forçar a sua condição de contorno ali. Com isso você tem a solução no instante 1, você aplica a mesma forma para o instante 2 e assim por diante. Tá? Então tá aí, resolvidos por diferenças finitas, nossa equação. Ok? Vamos para frente. Os métodos de diferenças finitas, eles sempre vão trabalhar com malhas estruturadas. Tá? Por quê? Porque na forma como é montado ele matematicamente, você sempre precisa de um ponto j mais 1, j menos 1, né? Se for em 2D, né? Você vai ter um ponto para cima e para baixo também. Então você vai ter que trabalhar com malhas que são bem bonitinhas, né? Desse tipo aqui, chamadas malhas estruturadas. Então aqui tem um padrão de malha do tipo O, porque ela faz esses círculos, e aqui tem um padrão de malha do tipo C, né? O C aqui estaria virado para a esquerda, né? Que também é uma outra topologia, né, mas é uma malha estruturada. Essas malhas estruturadas, elas estão em contraste com as malhas não estruturadas, que são desse tipo aqui, ó, onde cada elemento tem uma série de vizinhos, né, que não são óbvios. A princípio, você tem que fazer uma tabela de conectividades, né, para trabalhar com uma malha desse tipo. O elemento 1 ele pode estar vizinho do elemento 15, do elemento 103, do elemento 21, entendeu? Enquanto aqui, na malha estruturada, ele fica bem mais organizado. Outra desvantagem dessas malhas estruturadas, ela não permite refinamentos locais. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse tipo de malha em C, eu quis fazer um refinamento em borda de fuga nessa direção aqui, na vertical. Tá? Porque eu queria ter refinado não só aqui para a esteira, né? Mas também eu queria refinar a pontinha do borda de fuga na direção da corda. Só que eu queria refinar só ali na proximidade do borda de fuga. Mas como a malha é estruturada, ela é conforme, né, nesse aspecto, você não consegue, você acaba refinando tudo. Tá? Então você desperdiça elementos de malha aqui, e você está aumentando o custo computacional, né, tentando resolver melhor uma região que não está acontecendo nada. Né? Então por isso ela é ruim também. Então vamos para frente. Como eu já tinha mencionado, elas são mais difíceis de gerar geometrias complexas em 3D. Tá? Então você vê essa geometria, por exemplo, que é relativamente simples, né? Mas ela já exige que o cara trabalhe com blocos. Né? Então, por exemplo, você está vendo essas linhas azul clarinho aqui? Elas estão delimitando diferentes blocos da malha. Né? E dentro de cada um desses blocos, ó, aqui dá para ver também o traço azul clarinho. Dentro de cada um desses blocos, você
tem que fazer meio que malhas independentes e você tem que fazer de um jeito que elas casem certinho nas fronteiras desses blocos, tá? Então você vê que nessa parte superior tem um outro bloco, tá? E isso, pessoal, é porque essa geometria ainda é razoavelmente simples, né? Imagina fazer isso com uma geometria super complexa, realista, né? Que tem um motor turbofan, que tem asa com flap, slat. É um inferno, né? Demanda muito tempo do engenheiro. Apesar dessas dificuldades, ainda existem grupos que querem continuar trabalhando com diferenças finitas, né? Talvez por uma questão de tradição, que, né, já é uma metodologia muito consolidada. E aí eles têm umas estratégias para contornar essas dificuldades da malha. Tá? Uma delas é trabalhar com as chamadas malhas não conformes, tá? Que tem os chamados hanging nodes, né? Uns nós pendurados. Né? Então você olha em algumas regiões que um nó da malha ele não se conecta com outro nó do outro lado, né? No outro elemento. Ele fica pendurado lá. Tá? E aí com isso você consegue refinar a sua malha só onde você quer de fato, né? Só onde está acontecendo alguma física lá. Você consegue concentrar o seu custo computacional de fato onde precisa. A dificuldade disso é porque você tem que ter muito mais trabalho no gerenciamento de memória, né? Se for uma simulação dinâmica como essa aqui, toda hora você tem que ficar talvez, né, deletando que era um nó que estava ativo nessa região aqui antes para ativar, para ser um nó mais refinado, né, no tempo seguinte. Então tem toda essa dificuldade aí, ok? Aqui tem um exemplo de uma simulação bem complexa, né, que tem no YouTube, no pessoal lá do SpaceX, tá? Então você seguindo esse link aqui, eu já tenho ele carregado, vou mostrar para vocês. So tight that you can't even see the cells. It just looks like a blur of white. And you're going to see that repeatedly, where the mesh has so many levels of detail that in the finest areas, all you're going to see are white lines. So if I play this, and this is a supersonic flow developing around our capsule as it re-enters the atmosphere. This is traveling about Mach 1.1 at this point. You can see the shock wave developing around the front end of this. You can see the trailing wake shocks coming off as well, and the wake coming off the capsule. This is purely visualizing it in the grid space. Vamos voltar. Outra alternativa, né, estratégia que o pessoal que quer continuar trabalhando com diferenças finitas é a chamada fronteiras imersas, tá? Então imagine que você está simulando escoamento ao redor de um cilindro circular. Tá? Então sua geometria real é essa com o círculo vermelho aqui. Tá? Aí o que você faz? Eu não quero estar conformando a minha malha a essa geometria. Eu quero trabalhar com uma malha aqui espaçada, tal, que fica muito mais simples de trabalhar. Aí o que eles fazem? Eles vão adicionar um termo fonte artificial na EDP que eles estão tentando resolver, no caso da equação Navier-Stokes, tá? Que vai forçar a velocidade ser zero ao longo dessa região que você teria a parede, né, se fosse uma malha conforme. Tá? A sua solução no final ela vai ser tal que, se você interpolar, né, a sua solução em cada um desses pontinhos para essa região onde seria a parede, né, a região circular vermelha, você vai ter bem próximo a velocidade zero ali. Tá? Então esse é o chamado método das fronteiras imersas. Okay? Esse tipo de interpolação ele não é tão bom perto da fronteira, tá? E você acaba perdendo um pouco da precisão. Mas a vantagem é que você tem uma malha super bem construída no resto do domínio e você ganha precisão naquilo. Tá? Porque as malhas, tá? Quanto mais deformadas são as malhas, você começa a perder precisão da sua solução ali. Tá? Então tem isso. Onde o pessoal costuma usar muito fronteiras imersas? Para simulações onde a geometria é muito complexa e você não precisa de muita precisão nas bordas que eu digo assim, nas superfícies, né, de parede, coisas desse tipo. Por exemplo, dispersão de um poluente numa cidade, certo? Você não quer resolver com muita precisão a concentração do poluente na parede dos prédios, na quina dos prédios, entendeu? Você quer ter uma noção geral de como aquela concentração está se propagando dentro da cidade, né? Então você pode, e é uma geometria obviamente super complexa de você fazer, mesmo se você fosse fazer com volumes finitos, malha não estruturada, né? Então o pessoal pode usar esse método aqui, tá? Nesse caso. Então aqui é um exemplo de simulação, né? Simulação do escoamento aqui sobre uma caixa de sapato de bordas arredondadas, que tenta aproximar, de forma simplificada, um automóvel, né?
e você vê que aonde a geometria tem essas curvas, né, o escoamento começa a perder precisão, mas aonde ela é plana, e especialmente na esteira turbulenta aqui, a precisão é bem boa, né? Consegue resolver bem as escalas turbulentas. Muito bem. Agora uma outra estratégia que o pessoal ainda usa dentro de volumes finitos, né, são essas chamadas malhas sobrepostas, ou malhas overset, ou malhas quimera. Como é que é? A ideia é o seguinte, olha, você vai gerar malhas independentes para regiões do seu domínio, né? Então, por exemplo, a simulação nesse perfil. O cara vai gerar uma malha independente só para o perfil, e aí, por trás dela, ele vai colocar uma malha completa estruturada. Repetindo, é uma malha independente que não vai ter nenhum buraco, tá? Então você vai gerar uma malha desse tipo azul aqui que você está vendo à esquerda, que não tem nenhum buraco, tá? A gente só está vendo aqui que parece que tem um buraco porque a figura vermelha foi colocada por cima, né? Mas ela é uma malha completa por si só. E aí ele vai simular o escoamento nessas duas malhas, meio que as simulações independentes, só que ele vai ter um algoritmo lá que vai trocar informação entre as malhas nessa região da fronteira entre elas, tá? E essas são as chamadas malhas sobrepostas, né? Então, com esse tipo, por exemplo, você consegue gerar malhas que são conformes aos diferentes elementos, né, da sua geometria, e não ter que casar os blocos, tá? Então, facilita um pouco, mas olha aqui no caso de um perfil que tem slat, flap, né? Quantidade de blocos diferentes que você tem, apesar deles não estarem casados na fronteira, que é uma grande facilidade, é uma tarefa muito complicada ainda, né? E exige, obviamente, muito esforço manual ali do engenheiro, né? Difícil de automatizar, ok? Então, indo para frente, terminamos de cobrir diferenças finitas, tá? As dificuldades que ele tem com relação à malha e alternativas que a galera que quer continuar usando ele tem usado. E vamos falar agora de volumes finitos, que é o que de fato interessa, tá? Só uma observação, pessoal. Agora, ao longo da matéria, a gente vai começar nos exercícios fazendo programação em MATLAB, tá? Para vocês aprenderem, testarem e tal, fixarem os conceitos, baseados em diferenças finitas, tá? Então, simulações unidimensionais, tal, vocês vão implementar diferenças finitas e ver como é que funciona e tal. E aí, isso nas primeiras semanas. Nas semanas seguintes, a gente já vai passar para uma aplicação mais prática do CFD. Então vocês vão aprender como que geram malhas não estruturadas, tá? Porque são mais fáceis de gerar. Às vezes a gente vai gerar um pouco de malha mista, tá? Com uma região estruturada também. E aí, como faz a simulação num software comercial, tá? No caso a gente vai estar usando um software livre, né? Mas ele tem todos os conceitos básicos ali que teriam um código comercial. E nesse código comercial, né, ele é fundamentado em volumes finitos, tá? Então, muito bem. Volumes finitos trabalha com lei de conservação, ok? Então, imagina que isso aqui, para simplificar, imagina que essa é a equação da continuidade em 2D, tá? Então, seria dρ dt mais divergente de uma função de fluxo, né, igual a zero. O que seria essa sua função de fluxo? Ela seria um vetor, né, pensando em 2D, e a componente x dela seria ρu, e a componente y seria ρv, tá? Então, essas seriam as duas componentes desse meu vetor f, né? Em vez de vetor u aqui, você teria um ρ escalar, tá? Só para a gente simplificar. Aí o que você vai fazer? Aqui ela está escrita em forma diferencial, então a gente tem que transformar ela para forma de lei de conservação. Então você multiplica por dv e integra dentro de um voluminho de controle, tá? Esse voluminho de controle, ele é o seu elemento de malha, né? Ele não é um diferencial, tá? O diferencial é esse dvzinho aqui. E aí você integra, tá? Esse termo do lado esquerdo, o que vai dar? Bom, perceba que você está integrando uma quantidade em dv, certo? Isso aqui, então, você pode escrever como, qualquer que seja essa quantidade, você pode escrever isso aqui como sendo tamanho do voluminho vezes média dessa quantidade, média no espaço, tá? Claro, né, você está integrando uma quantidade em dv, se você dividir, né, aquilo pelo tamanho do volume, vai dar o valor médio, né, dessa sua quantidade que você está integrando ao longo do volume. Então, o que apareceu aqui? Isso aqui é a média do termo? Na verdade tá? Porque a média da derivada no tempo é a derivada no tempo da média, tá? Então, aqui dentro da derivada ficou média do meu u naquele elemento i, tá? Que no caso seria a média da densidade naquele elemento i, aquele volume i, tá?
Bom, e o termo direito? O termo direito, ó, você está integrando um volume divergente, então usa aí o teorema do divergente, o teorema de Gauss, e essa integral divergente vai ser integral nas superfícies do seu volume, né, do seu vetor f escalar vetor normal à superfície. Tá? Então é o fluxo, né? Agora nós temos o fluxo. Então o que significa isso aqui no caso da equação da densidade? Significaria o quê? Que a taxa de crescimento no tempo da densidade dentro de um volume seria igual ao fluxo, né? Ou melhor, ao balanço do fluxo de massa que está entrando e que está saindo ali. Tá? Seria essa a ideia. Então o meu Fzinho aqui é um vetor, no caso bidimensional, seria o ρu e ρv, né? Multiplicado ali por cada face, né? Um vetor normal a cada face. Se você está em 3D, é ds, né? Onde esse S é a área ou as faces do seu volume. Se você está em 2D, essa integral seria um dl, né? Que seria ao longo da aresta. Tá? Então, muito bem. Então, dividindo por Vzinho I, essa é a sua expressão. Você pode passar esse termo da integral para o lado direito, né? Então, você tem a taxa de variação no tempo do valor médio da sua solução num voluminho é igual ao fluxo, né, nas bordas. Uma grande questão que tem no volumes finitos é o seguinte: se você está em um voluminho e você calcula esse termo de fluxo para uma determinada aresta, né, vamos dizer que está saindo massa naquela aresta, para o elemento vizinho vai estar entrando massa naquela aresta, certo? E obviamente você quer que a sua solução numérica ela obedeça uma propriedade que tem na solução analítica, que é o quê? A chamada conservatividade. Então você quer que esse seu cálculo do fluxo que está saindo de um elemento da esquerda, vamos dizer, seja exatamente igual ao fluxo que está entrando no elemento da direita. Tá? Então como que você garante isso no nível numérico, no nível discreto? Bom, basta que você defina essa f de u escalar n, né, de uma forma que seja a mesma quando calculada de um elemento e quando calculada do vizinho dele. Tá? A única coisa que vai mudar aqui é o sinal do vetor n. Tá? Então, muito bem. Esse termo f escalar n a gente chama de função de fluxo. Tá? Então, vamos dizer que a gente está trabalhando numa determinada interface, né, e vamos chamar essa função de fluxo de fzão. Okay? Então, fzão, lembrando que ele é um escalar, né, porque ele já foi feito o produto escalar aqui de f com n. Esse fzão, ele vai ser então uma função, ele tem que ser, né, fisicamente faz sentido que ele seja uma função do seu estado da solução de um lado, né, vamos dizer que sim, do lado esquerdo da interface e do lado direito da interface. Claro, né? Então, como que você garante que você define uma função de fluxo para garantir que quando você fizer a integral do fluxo de um elemento do vizinho deles, eles vão ser iguais, né, garantindo a conservatividade? Uma opção é essa daqui, ó. Então você define, né, para todas as arestas da malha que o seu fzão vai ser f' escala n, onde o f' é calculado com a média dos dois estados. Tá? Então, porque ele tem essa forma simétrica, obviamente ele vai ser igual quando você calcular dos dois lados, né? Só vai mudar o sinal do vetor n. Uma outra possibilidade é você fazer assim, ó. O meu, né, em vez de calcular com a média do u, eu calculo agora a média do f calculado nos dois estados. Tá? Seria uma possibilidade também. Tá? A pergunta então mas quem seriam o L e o R, né? O estado da solução nos dois lados de uma aresta ou de uma face? Aí é que tá. Vamos imaginar uma malha de quadriláteros, tá? Que está mais ou menos horizontal aqui numa malha 2D, a gente vai pegar só uma porção dela aqui para estudar. Então você tem aqui o elemento I, você tem aqui o volume I mais 1, né? E entre eles você tem essa interface I mais meio. Tá, vamos chamar assim. Quando você for calcular a sua função de fluxo lá, você precisa definir quem que é o zinho L e o zinho R, os estados vizinhos aqui adjacentes à interface. Tá? Uma forma simples seria dizer, não, o zinho L eu vou dizer que é o zinho I, o zinho R eu vou dizer que é o I mais 1. Né? Porém, perceba que isso não é uma aproximação tão boa, porque o zinho I é a média da solução em todo o elemento. Né? Mesma coisa para o zinho I mais 1. Então, será que a gente conseguiria ter uma aproximação, uma estimativa melhor da solução adjacente à interface? Tem várias formas de fazer isso. Tá? Eu vou mostrar uma maneira bem trivial para vocês, só para vocês terem uma ideia. Você pode usar a solução em outros elementos vizinhos, tá? Para tentar estimar o gradiente da solução nessa região
e assim extrapolar, né, o valor por um lado para obter o L e pelo outro lado para calcular o R. Né? Então, por exemplo, o L, uma forma bem simples de você calcular, seria dizer que ele é o I, tá? Mais o gradiente da solução nessa região do lado esquerdo, né, multiplicado pela distância relevante. Né? Então é como se fosse uma série de Taylor. Estou pegando ali só o comecinho da série de Taylor. Tá? Então imagina que a distância entre centros de elemento é H, tá? Só para simplificar a conta. Então quem seria a minha derivada do lado esquerdo? Seria o I menos 1 dividido por H. Tá? E qual seria a distância do centro do I até a fronteira aqui de interesse pelo lado esquerdo? Seria H sobre 2. Então quando eu multiplico H sobre 2, né, vai cortar o H do denominador e vai sobrar isso daqui. Ó, tá? Se você fizer uma conta semelhante pelo lado direito, você vai obter isso daqui. Okay? Então isso é apenas uma ideia de como poderia ser feito, né, o L e o R para deixar um resultado mais preciso. Tá? E de fato a solução fica mais precisa quando você faz coisas desse tipo. Ah, professor, mas é muito acochambrado isso. É acochambrado, mas o CFD é a arte de você aproximar, né, um EDP que está lá analítica usando acochambrações. Tá? Porém, o que eu não estou mostrando para vocês aqui é toda uma teoria matemática que tem por trás disso. Tá? A gente vai até começar a ver isso para diferenças finitas, tá? em 1D. Mas existe toda essa teoria para explicar não só a precisão, mas para explicar a questão de estabilidade numérica que a gente vai ver mais para frente. Então, seguindo, já que a gente está dentro de volumes finitos, vamos falar um pouco sobre malhas não estruturadas. A grande vantagem é a flexibilidade geométrica, né, ou topológica. Então, você vê aqui do lado direito, a superfície, né, de uma aeronave de geometria real foi triangulada, né, com certeza por um algoritmo automatizado e exige o mínimo esforço do usuário, do engenheiro aí. Tá? Do lado esquerdo, você percebe que, com malhas não estruturadas, você consegue também trabalhar com refinamento local. Essa figurinha aqui foi de um artigo sobre refinamento automatizado do nosso grupo aqui da divisão de aeronáutica. Tá? Então, quem quiser fazer TG, iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc, pode mandar e-mail aí pra gente. Então aqui tem um choque forte no extradorso, o escoamento está da direita para a esquerda, né? E um choque fraco no intradorso, e você vê que ele fez um refinamento bem forte aqui, né, onde interessa, e no resto da solução onde não está acontecendo muito, o elemento pode ficar bem grosseiro. Tá? Malhas não estruturadas e volumes finitos, você pode trabalhar também não só com quadriláteros, triângulos ou hexaedros e prismas, né, mas pode trabalhar com pirâmide, qualquer tipo de elemento, né, que você achar mais interessante. Alguns softwares comerciais preferem trabalhar com elementos de faces arbitrárias. Muito bem, fechamos volumes finitos, vamos para elementos finitos. Vou explicar rapidamente, tá? Mas vamos lá. A maioria deles está baseado no chamado método de Galerkin, né? Nem todos, mas a maioria. Então, qual que é a ideia? Você vai aproximar a solução, né, do seu problema através de um polinômio. Tá? Vamos imaginar que a gente tem um elemento só para simplificar. Imagina que você está resolvendo um problema que tem a solução estacionária, como por exemplo esse problema da viga, né, que tem aí na ilustração. Então tem um EDP, né, que a gente quer resolver e cuja solução vai dar uma deformação da viga lá. Então o que a gente faz? A gente propõe que a solução é do tipo polinomial e a gente diz, vai ser um polinômio cúbico. Né? Então a gente tem que determinar esses coeficientes. Então o que a gente vai fazer? A gente pega o nosso polinômio e joga eles dentro da EDP. Essa EDP vai ter derivadas em x, né, possivelmente de diferentes ordens. E a EDP vai ser uma coisa do tipo termo disso, mais termo daquilo, igual a zero. Tá? Essa expressão da EDP a gente vai chamar de resíduo. Tá? Ou melhor dizendo, a gente vai chamar de resíduo essa expressão após a gente injetar nela a solução polinomial teste, que a gente quer descobrir. Então, né, coloca uma polinômio, vai calcular a derivada de tais ordens e tal, somar com uma constante, fazer lá o que você tem que fazer, e vai obter uma expressão para esse resíduo, que deveria ser zero. Tá? E não necessariamente vai ser uma expressão polinomial. Tá? Por exemplo, pode ter um termo lá que é derivada de u dividido por u. E aí o que acontece? Esse resíduo ele não vai ser um polinômio. Ele poderia até ser, nos casos mais simples, EDP simples, mas em geral ele não vai ser. E aí você tem um resíduo lá que deveria ser zero. Porém, se você chutar valores para os coeficientes polinomiais, esse resíduo, se você calcular ele, né, ele vai ser uma função de x, você vai calcular ele ao longo do domínio, e não vai ser zero. Tá? Então, qual que é a ideia? Você vai tentar achar os coeficientes que minimizam esse resíduo ao longo do domínio. Okay? Como que eu vou minimizar
esse resíduo, né? Que agora é uma medida de erro, porque ele deveria dar identicamente zero. Existem várias formas, tá? Por exemplo, se você disser, eu quero só minimizar, deixar mais próximo de zero o valor médio do resíduo, tá? Quando você calcular esse valor médio, é como se você estivesse colocando uma condição apenas para o resíduo. E você não vai conseguir determinar todos os seus coeficientes, tá? Se você tem N coeficientes para determinar, você vai precisar de N equações, tá? Então, se você disser que a média do valor do resíduo ao longo do domínio tem que ser zero, você só tem uma equação, tá? Como que você encontra as outras equações? É uma coisa que a gente chama de projeção dentro do método de Galerkin. Você vai projetar esse seu resíduo no espaço de funções polinomiais com os quais você está trabalhando, né? E aí entra em teoria de espaço de funções, não quero me aprofundar nisso. Mas a ideia é que você vai ter uma projeção por coeficiente e aí você consegue descobrir os coeficientes que minimizam o seu resíduo, tá? Os métodos de elementos finitos, eles normalmente são baseados nessa abordagem variacional para resolver o seu problema, ok? E aí, obviamente, você pode aumentar o número de seus coeficientes polinomiais e a solução vai ficando cada vez melhor, né? Em elementos finitos tradicionais, o máximo que você vai ver normalmente é polômios quadráticos, tá? Só que aí você vai ter uma malha convencional, como se fosse uma malha de volumes finitos, só que dentro de cada elemento você tem uma reconstrução quadrática no máximo, tá? Muito raramente você vai ver cúbico, porque elementos finitos tradicionais eles começam a ficar ineficientes no sentido computacional quando você aumenta muito a ordem polinomial. E o mais comum é ver soluções lineares por elemento, tá? É o que vocês devem ter visto na estrutura, inclusive, ok? E pulando o slide aqui, tem um exemplo aqui de dois dos poucos livros sobre elementos finitos aplicados à mecânica dos fluidos, tá? Mas, como eu já falei, a maioria das aplicações está em estruturas. Por isso que eu coloquei essa caminhonete em queda livre aí, bem interessante, né? Mas vamos para frente. Então, métodos espectrais. Lembrando, não tem malha, você usa uma representação de série de funções. Pode ser Fourier, pode ser um polinômio Chebyshev, Lagrange, né? A vantagem é que você tem alta precisão e eficiência computacional, porém você fica restrito a geometrias triviais. Então aqui um exemplo de uma simulação triplamente periódica numa caixa, cuja condição inicial, né, ela é montada para ser determinados vórtices com um determinado emaranhamento, né, mas ainda relativamente simples. Então essa superfície aqui seriam superfícies de isovorticidade, né, como se fosse ali as linhas de vorticidade aqui. E aí, com o passar do tempo, naturalmente, esses vórtices eles vão se contorcendo cada vez mais, né, via lei de Biot-Savart, e esse emaranhamento, esse espaguete de vorticidade dá origem ao que a gente chama de turbulência, tá? Aqui é um outro exemplo, a simulação de um channel flow, vamos dizer que o escoamento está da esquerda para a direita, né, em cima e embaixo você tem as paredes viscosas, então você vê que o método espectral está calculando com precisão toda essa vorticidade turbulenta, né, tudo mais. Finalmente, método de elementos espectrais. Qual que é a diferença aqui? Agora você tem série de funções, normalmente polinômios, só que dentro de cada elemento de malha. Tá? É como se fosse uma generalização do elementos finitos. Então, se ele for aplicado a escoamento compressível, ele vai herdar vários aspectos que foram desenvolvidos dentro do contexto de volumes finitos. Tá? Então, ele fica um intermediário ali entre o método espectral, diferenças finitas e volumes finitos. O que mais? Na minha opinião, ele é o futuro do CFD, tá? Coloquei a opinião pessoal, mas muita gente aí, vários grupos, várias universidades já tem migrado para eles, então acho que é meio que um consenso, tá? Então aqui é uma simulação, né, de um escoamento dentro de um duto circular, e você vê toda a resolução que ele tem para capturar esses vórtices, né? Aqui está um corte de uma seção transversal circular, então você vê, ó, aqui você vê quadradinhos, ó, você vê a sua malha, né? São quadradinhos, e dentro de quadradinho você tem uma série polinomial ali dentro, tá? Por isso você consegue ser bem preciso. Então aqui é um exemplo de como são essas séries polinomiais, né, no espaço, tá? O termo constante, né, do seu polinômio, tem os termos lineares, quadráticos, cúbicos, você pode ir... Isso aqui é um caso para uma bola polinomial de um triângulo, tá? Mas você pode generalizar para outros elementos. Tá? Então polinômios aqui de... Acho que isso aqui é um polinômio de Lagrange ou Chebyshev, aqui é o polinômio de Legendre, tá? Enfim. Tá aqui um outro exemplo, né? Se você quiser aumentar bastante a ordem polinomial, colocar um polinômio de ordem 10 por elemento. Aí você pode usar malhas bem mais grosseiras, tá? Então aqui, ó, cada quadrado preto desse aqui, na verdade, é um elemento de malha único, tá? E dentro dele, tá vendo esses pontinhos brancos, né? Isso é como se fosse uma submalha, que na verdade são pontos de interpolação, vamos dizer assim, da sua expansão polinomial dentro do elemento, tá? Porém, tem o seguinte, ao trabalhar com esses métodos,
como você trabalha com elementos grandes, ao representar a sua superfície geométrica, né, no caso aqui a parede do cilindro, você tem que trabalhar com fronteiras curvas, tá? Então você tem que fazer uma parametrização polinomial normalmente para essa sua superfície curva, né? Senão esse método de fato vai estar resolvendo uma geometria poligonal, tá? Então ele vai te dar o escoamento, se você não trabalhar com geometrias curvas, ele vai te dar um escoamento não em torno de um cilindro circular, mas em torno de um polígono, tá ok? Então você vê que ele, né, ele é preciso, bem preciso, né, mas ele agrega bastante sofisticação. Então aqui elementos curvos, né, exemplo de parametrização, mapeamento de um elemento curvo num elemento padrão, tá? Elementos 3D curvos, enfim. Bom pessoal, essa é a primeira parte da aula. Acho que já está praticamente acabando o nosso tempo, né, de 50 minutos, então eu vou deixar para a próxima aula